Josué capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos ler responsivamente. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos leem o segundo, e assim sucessivamente. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. 4. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o desampararei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, no juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Você seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Vamos só rapidamente ler o versículo 5, todos juntos mais uma vez. Vamos lá, versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eis aqui a Tua palavra. Fala ao nosso coração, Jesus, fala comigo, fala com a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, traz a aplicação da Tua palavra ao nosso coração de uma maneira muito especial, nesse primeiro culto desse ano, Senhor Deus. E que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, era um período assim muito, mas muito especial na vida do povo de Israel, porque eles foram escravos durante 430 anos lá no Egito. E lá no Egito a Bíblia fala que o povo clamou ao Senhor, e Deus começou a agir na vida daquele povo, porque a Bíblia fala que Deus ouviu, Deus viu e Deus desceu e levantou Moisés como um libertador daquele povo. E Moisés, a Bíblia fala que com mão forte, Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito. E ali eles saíram do Egito, ficaram 40 anos no deserto, e no meio de todas aquelas situações, e depois de 40 anos eles chegaram diante do Jordão para entrar na terra de Canaã. E Deus dá essa palavra para Josué. Por quê? Porque Moisés tinha morrido. O texto começa dizendo, sucedeu depois da morte de Moisés. Moisés foi o maior líder que existiu em Israel. A Bíblia fala que nem antes dele, nem depois dele teve um líder
Moisés. E depois da morte de Moisés, para o povo não desanimar, Deus falou: olha, eu vou fazer vocês herdarem a terra de Canaã. Eu prometi isso a vocês. Quando eu era adolescente, né, não sei quantos de vocês já cantaram essa música, mas tinha uma musiquinha que a gente cantava, né? Caminhando vou para Canaã. Tinha na sua época? Porque a gente era uma alusão aos céus, né? Tudo bem, poeticamente, né? Canaã, a terra prometida, era o céu. E na música, a alusão era o céu, mas teologicamente não era o céu. Porque quando eles entraram em Canaã, teve luta, teve vitória, teve derrota, teve choro, teve morte, né? Moisés não entrou em Canaã. Então Canaã é um símbolo da vida cristã. É quando começa a sua vida cristã. Você foi livre lá do Egito, você saiu do mundo. Você ficou aquele tempo de murmuração lá no Egito, no deserto. Você atravessou o mar, né, que simbolicamente é um tipo do batismo. E agora você entrou na terra de Canaã. E a terra de Canaã é a vida cristã. E na vida cristã a gente tem luta, a gente tem vitória, a gente tem derrota, a gente tem Deus nos animando, como Deus faz aqui com Josué. Então Canaã, nessa entrada da terra, eles precisavam conquistar a terra. E a nossa vida cristã também, ela precisa ser conquistada, né? Esse relacionamento com Deus, ele precisa ser conquistado. E Deus começa a usar a vida de Moisés, de Josué, que não era nada fácil. Eu não sei se você já teve essa experiência de ter que substituir alguém que foi assim muito expressivo. Substituir um líder como Moisés era uma coisa muito séria. Eu, quando era mais jovem, o meu líder de jovens, ele foi assim, uma pessoa extraordinária. Não só na vida daqueles jovens ali, mas ele era muito influente em toda a igreja. Ele era muito amado por toda a igreja. Ele era uma referência, não só para os jovens, mas ele era uma referência para mim também, para toda a igreja. Era um evangelista. Onde ele chegava, ele pregava o evangelho. Eu não sei como ele fazia aquilo, mas as pessoas se convertiam. E ele sempre tinha uma palavra de Deus para as pessoas, de maneira assim que quando ele saiu da liderança do grupo de jovens, alguns meses antes ele me chamou e falou assim: Ricardo, você vai ficar no meu lugar quando eu for para o Acre, né? Porque ele foi enviado para ser pastor lá no Acre. E eu pensei assim: poxa, mas eu tinha tanta gente muito, mas muito melhor do que eu. Inclusive jovens que eu olhava e falava para eles, pensavam comigo: poxa, eu quero ser igual fulano, porque era muita gente muito boa. Mas por algum motivo ele falou: olha, você vai ficar no meu lugar. E eu falei: tá bom, e o que eu faço? Ele me falou um monte de coisas, e eu sempre andei muito com ele. Eu era daqueles que ia para a igreja, ele era obreiro da igreja, e ele morava dentro da igreja. Eu ia para lá, ficava com ele, ajudava ele, passava as roupas dele, lavava o banheiro dele, fazia de tudo, mas de tudo mesmo, porque ele era um cara assim muito influente na minha vida. Mas enfim, só que chegou um dia, eu lembro que era bem, dezembro, ele deixou o grupo de jovens, deixou a igreja, foi para o Acre, e aí a gente teve o nosso primeiro encontro de jovens. Eu não sabia o que eu fazia, não sabia o que eu falava, e aquele medo, do julgamento, se eu falar alguma coisa errada, esse povo vai me comparar com ele. Não tinha comparação, gente, você não entende, não tinha comparação, mas era um negócio muito difícil substituir aquele cara. Mas assim, de alguma forma, eu acho que Deus foi muito misericordioso comigo, que Deus começou a me usar. E depois ele trouxe um amigo, a Milene também se juntou a mim ali na liderança. E antes dele sair, ele me deu uma palavra. Ele falou assim: Ricardo, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. E não é que ele estava certo. Eu, a Milene e o Emerson, a gente pegou aquele grupinho de jovens ali. Coisas assim incríveis aconteceram, até maiores do que ele fez, por causa da misericórdia de Deus mesmo. Por isso que eu sei que Deus foi muito misericordioso com Josué,
porque não era nada fácil para ele. Mas Deus fez coisas maravilhosas com ele. E uma delas foi esse versículo 5 que nós lemos, né? Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Como que você ia se sentir se Deus falasse isso daí para você? Meu filho, ninguém vai te resistir. Da mesma forma que eu fui com Moisés, assim eu sou contigo. Como que você ia se sentir? Obviamente, se Deus está com você, você pensa, eu posso todas as coisas. E Josué, ele realmente poderia sim fazer coisas extraordinárias. Deus falou que estava com ele, ponto final. Deus fez promessas para ele. Mas isso não isentou Josué de fazer algumas coisas que ele tinha que fazer. Porque se Deus fala uma coisa dessa para mim, fala, Ricardo, eu sou contigo. A tendência é eu pensar assim, pô, se Deus está comigo, então eu vou viver aqui na soberania de Deus. Deus é soberano, Deus faz todas as coisas e eu não preciso me preparar, não preciso me posicionar. Mas não é assim que as coisas funcionam, irmão. Apesar de Deus estar com Josué e falou para ele, ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Mas apesar de Deus estar com ele precisava buscar a Deus, ele precisava ser temente a Deus, ele precisava buscar desesperadamente a Deus, porque a Bíblia fala, né, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você quer ver um exemplo de um homem que Deus falou exatamente isso daqui para ele? Olha, eu sou contigo, não temas porque eu sou contigo. Mas esse homem, por algum motivo, ele ficou envaidecido, porque foi Saul. Eu já vi pessoas falando, né, que quem escolheu Saul foi o povo, e Deus escolheu foi Davi. Nada disso. Deus escolheu Saul, Deus usou Saul. Saul era um homem de Deus, ele estava lá entre os profetas, ele profetizou. Saul era um homem de Deus, mas por algum motivo ele deixou de buscar a Deus, ele se envaideceu no seu coração. Talvez ele tinha, né, um complexo de inferioridade, porque Deus falou para ele, Saul, eu te fiz grande aos olhos dos homens, mas você sempre se achou pequeno aos seus olhos. Então Saul, ele recuou, ele deixou de buscar a Deus, deixou de ler a Bíblia, deixou de orar, deixou de jejuar, foi se afastando. De repente o homem ficou endemoniado. O cara era crente e agora ele estava endemoniado, um rei endemoniado. E sabe que pior do que ele ficar endemoniado, Deus falou com ele assim, eu não falo mais com Saul, eu não falo mais pelo urim, que era a prática lá do sacerdote, eu não falo através de profeta, eu não falo através de sonho, eu não falo mais com Saul. De tanto que ele se afastou de Deus, mas a vida dele começou com Deus falando, Saul, não temas, eu sou contigo. E às vezes Deus te dá uma palavra dessa, meu querido irmão, olha, não temas, ninguém vai te poder resistir. Assim como eu fui com Moisés, assim eu sou contigo. Mas o tempo passa, vem as desilusões, né, as decepções, a gente se decepciona com o homem, a gente se decepciona com Deus, a gente às vezes se afasta de Deus, e de repente a gente está igual Saul. Deus simplesmente para de falar com a gente. O fato, meu querido irmão, de você ter uma palavra de Deus para a sua vida, de você ter uma promessa de Deus, não te isenta de buscar a Deus e buscar desesperadamente. Diga desesperadamente. Vocês estão aqui, irmãos? A gente precisa buscar a Deus num tempo como nós vivemos hoje, desesperadamente, falar, Deus, eu preciso de Ti, Senhor, e eu preciso muito de Ti. Na verdade eu preciso desesperadamente de Ti. Olha só, Isaías, a Bíblia fala que ele teve uma visão de Deus.
Os céus se abriram para ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. Ele viu Deus nos céus. Mas no decorrer do texto ele fala: um dos serafins voou para mim, trouxe uma brasa viva do altar, queimou os meus lábios, porque eu era um homem de lábios impuros, e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu preciso de Deus, porque eu sou impuro, meu coração é impuro, eu preciso de Deus desesperadamente. E era um homem que tinha acabado de ter a visão do trono de Deus. Não tem super-homem no reino de Deus não, irmãos. Não tem pastor super-homem, não tem líder super-homem, não tem pessoal da intercessão super-homem, super-guerra, não tem nada disso. Tem pecadores que precisam de Deus desesperadamente. A igreja está cheia de pessoas que precisam de Deus, que precisam buscar Deus desesperadamente. E falar e chegar aqui e falar: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor entre na minha vida, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida, eu preciso que o Senhor me sustente, eu preciso que o Senhor faça algo diferente na minha vida nesse ano de 2023. Moisés está morto, é passado, 2022 passou, agora eu tenho que conquistar Canaã, e eu preciso do Senhor desesperadamente na minha vida. Eu preciso de Deus, meus irmãos. Você precisa de Deus. Essa igreja precisa buscar a Deus demais. E lá no versículo 1, versículo 2, Deus disse para Josué: olha só, apesar de ele ter falado que eu sou contigo, Deus falou para ele: Moisés está morto, dispõe-te, se prepara, te posiciona. Deus não era com ele, para que ele precisava se posicionar, para que ele precisava se dispor? Em outras palavras, Deus estava falando para ele o seguinte: olha, Josué, se prepara, se prepara. Sabe por quê, irmãos? Ninguém, presta atenção nisso daqui, ninguém vai viver tudo que tem para viver em Deus se não estiver plenamente preparado. Se você não se preparar, se você não alargar suas tendas, Deus não vai poder te usar da forma que Ele quer usar a sua vida. E Deus quer usar muito a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Deus quer fazer de você um instrumento dele. Mas você precisa se preparar. Porque se você não se preparar, você pode até viver coisas sem Deus. Você pode até viver, fazer pequenas façanhas cristãs. E Deus não vai, infelizmente, não vai poder te usar da forma que Ele quer usar a sua vida. Se você olhar para a Bíblia, Deus usou muito a vida de Pedro, sim ou não? Pedro, os pais da igreja, primeiro pastor da igreja. Deus fez coisas extraordinárias através da vida de Pedro. Foi um homem muito usado por Deus. A Bíblia fala que a primeira pregação dele, 3.000 pessoas se converteram. Certo, Deus usou muito, mas Deus usou muito mais Paulo. Paulo escreveu 13 cartas, metade do Novo Testamento ele escreveu. O Evangelho chegou nas nações do mundo inteiro por causa da pregação de Paulo. Paulo chegou na cidade de Efésio, pregou durante 2 anos, formou um grupo lá, e de repente toda a região da Ásia conhecia a palavra de Deus por causa de Paulo. Por quê? Porque Paulo era muito bem preparado. Então Deus pôde usar muito a vida dele. Por quê? Porque ele se preparou. Agora você quer servir a Deus e não quer se preparar. Você quer ser um homem de Deus, mas não estuda, não lê, não cuida do corpo. Você sabe que um homem, eu queria lembrar, hoje de tarde estava lembrando o nome dele, agora, Luiz Esquiliró, depois você pesquisa na internet. Esse cara estava com 63 anos, e ele estava empolgado para pregar o Evangelho. Ele ia viajar para Portugal, ali naquela região da Europa, montar uma tenda para 5.000 pessoas. Ele tinha 63 anos. Ele convidou um pastor aqui de São Paulo para ir com ele.
porque ele queria deixar o pastor lá, e de lá ele ia para a África, enfim, estava com 63 anos, empolgado para fazer coisas para Deus. Ele estava muito bem preparado, e ele não sabia, isso foi na década de 80, ele não sabia que ele ainda iria viver mais 40 anos. Ele morreu ano passado, né? Com 103 anos esse cara morreu. Então foi um cara que ele precisou se preparar muito, cuidar muito bem do corpo dele, cuidar muito bem da mente dele, porque ele sabia que Deus ia usar muito a vida dele. Esse cara, ele é um brasileiro muito mais conhecido no exterior do que no próprio Brasil, pregou o evangelho no mundo inteiro. Então às vezes você quer ser usado por Deus, mas você não se prepara. Na área que você achar que vai ser usado por Deus, você precisa se preparar. Você precisa largar as suas tendas, né? Isso que diz lá em Isaías, né? Alarga o espaço das suas tendas. Por quê? Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Então Deus está falando, se prepara, estuda mais, leia mais a Bíblia, meu querido irmão, leia bons livros. Posso dar uma sugestão para você? É uma sugestão pessoal agora, tá? Evita ficar ouvindo muito vídeo no YouTube e vai ler mais livros, que aí você vai ter mais conhecimento, vai treinar sua mente, porque vai chegando na cidade, né? Você vai ficando mais esquecido mesmo. Estou falando de que tem mais de 30, gente. Passou dos 30, passou dos 40, a gente vai ficando um pouco mais esquecido, a gente não consegue enxergar direito, tem que usar óculos, a gente tem que exercitar o cérebro. E o YouTube, o vídeo, né, de uma forma geral, está deixando a gente muito preguiçoso. É só uma sugestão. Isso não é pecado você assistir vídeo, não. Pode assistir, mas eu quero dizer o seguinte: o ano está começando, coloca uma meta, leia 50 livros esse ano, um por semana. Vou ler 50 livros esse ano. Tem coragem? Tem coragem? Não, vou ver 50 vídeos que é melhor. Eu vou ficar no áudio, pastor. Não, que não seja 50, que seja 20. Não, 12. Põe 12, um por mês. E leia bons livros, se prepara, meu querido irmão. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu sei que Deus quer usar muitos de nós. Deus quer usar você. Não tem uma pessoa nessa igreja que Deus descartou e falou assim: esse daí eu não vou usar. Todos nós, Deus quer usar muito a sua vida. Agora você precisa estar preparado. Quando Deus usar você, não pode ser um improviso. Deus não faz nada de improviso, você tem que estar pronto. A hora é agora, vai. Então se prepara, dispõe. Deus falou com Josué: dispõe-te, se prepara, Josué, eu sou contigo, mas se prepara. Segunda coisa que Deus falou com Josué: dispõe-te agora e passa o Jordão. O Jordão era um rio, né? Um rio muito volumoso, de curto. A largura do Jordão era curta, mas a profundidade era bem profunda, né? É bem profundo. O Jordão está lá até hoje. Dispõe-te e passa. Agora, olha só, irmãos. O que estava diante deles era a terra inteira de Canaã que precisava ser conquistada. Deus prometeu essa terra lá para Abraão, quase 500 anos antes desse episódio. Essa terra vai ser de vocês, Deus prometeu. E eles ali diante do Jordão, eles sabiam que eles iriam entrar para conquistar aquela terra, mas Deus não falou para eles, não deu assim: conquista de Canaã, passo 1, faça isso. Conquista de Canaã, passo 2. Deus não deu um manual do que fazer, Deus não deu nenhuma estratégia, Deus não falou nada. Deus só falou o seguinte: passa o Jordão. Sabe o que eu entendo aqui? Que comece dando pequenos passos. Deus te orientou numa coisa, vai lá e faz. Que logo em seguida Deus vai falar de novo: agora faz isso de novo, agora faz aquilo outro. A cada passo que você der, Deus vai te dar uma estratégia nova. A cada passo que você der, Deus vai te dar uma orientação. A cada passo que você der, Deus vai abrir mais os seus horizontes. Agora
precisa dar passos. A Bíblia diz o seguinte, olha, Deus não despreza o dia dos pequenos começos. Não, Deus não despreza as pequenas coisas. De repente você vai dar um passo minúsculo hoje, mas é um passo, é uma ação. Deus é movimento, Deus é ação. Se a sua vida está nas mãos de Deus, meu querido irmão, presta atenção nisso que eu vou falar. Se a tua vida está nas mãos de Deus, Deus vai encher você de sonhos, Deus vai encher você de planos, Deus não vai te deixar em paz, Deus vai incomodar você. Eu conheço um pastor, ele fala o seguinte: eu vou parar de orar. Eu vou parar de orar porque Deus não me deixa em paz, Deus me incomoda, Deus sempre me dá um desafio novo. Eu estou querendo ficar quieto, mas Deus, eu estou andando pelas ruas, Deus fala comigo, e desafios gigantescos. Mas se a sua vida está nas mãos de Deus, Deus vai encher você de sonhos e de planos. E você precisa começar a dar pequenos passos, pequenos passos. Sabe, a Amazon, uma empresa extraordinária. Como é o dono da Amazon mesmo? Eu sabia, mas todo mundo sabe hoje. Todo mundo sabe. Ele começou numa empresinha desse tamanhozinho, na garagem da casa dele. Acho que ele tinha 19 anos, 18, sei lá, era novinho. Mas começou desse tamanhozinho. Deus não despreza o dia dos pequenos começos, o dia das pequenas coisas, o dia dos pequenos passos. De repente você quer abrir uma empresa, você sonha com uma empresa, né? Você sonha com aquela empresa maravilhosa, Deus já colocou isso aí no seu coração, mas você precisa começar a dar um pequeno passo. Não seja aqueles empreendedores de fim de semana, né, que se reúnem na casa dos amigos, comendo a pizza. Ai, se a gente abrisse isso, se a gente fizesse aquilo, se a gente vendesse aquilo. Aí chega na segunda-feira, o cara não dá um passo, ele não faz nada. Vai lá e dá um passo. Começa uma empresa com R$100. Eu admiro, honestamente, eu ando no trem, eu admiro aqueles caras, vendedor do shopping trem, o cara que vende o fone de ouvido, fone de suflé. A criatividade daqueles caras não tem limite. Eu fico olhando e falo assim, cara, ele superou com a criatividade, mas ele está lá vendendo, ele está fazendo, ele está dando um passo. Tem uns que com aquela criatividade ali, os caras podem chegar longe. Agora você tem a bênção de Deus, você tem a promessa de Deus, meu querido. Dê um pequeno passo, e a cada passo que você der, Deus vai ampliando seus horizontes. Olha, desse monte, passa esse Jordão, e olha só, cada passo que você der, você tem gente vindo atrás de você, você tem sua família vindo atrás de você. Cada passo que você der, você tem gente te seguindo, então você tem uma responsabilidade. Cada passo que você der, você que é homem, você tem a sua esposa vindo com você. Você que é mãe, cada passo que você der, você tem seus filhos. Deus enche a nossa vida de sonhos. Talvez você não quer abrir empresa, mas você quer chegar mais perto de Deus, você quer orar mais. Aí você vai falar assim, eu vou começar a orar todo dia 1 hora. Você nunca orou 1 hora, então você vai começar orando 1 hora, no outro dia você não quer mais orar, porque a hora não passa. Começa orando 5 minutos, todo dia. Na semana seguinte você ora 10 minutos. Na semana seguinte você aumenta para 15 minutos. Depois de um mês você está orando 1 hora, e Deus vai ampliando, Deus vai te dando mais desejo. E aí de repente você ouve a música, está lá lavando a louça, ouve a música que te lembra daquele momento de oração, você volta para o quarto da oração, você não quer mais sair mais da presença de Deus. Mas começa pequeno. Irmãos, vocês estão aqui, irmãos? Um dia, muitos anos atrás, estava numa reunião de liderança, eu falei assim, olha, você é líder aí, quanto tempo que a gente precisa orar por dia? Aí, 20 minutos, eu pensei, peraí gente, nós estamos falando da liderança da igreja. Isso tem muitos anos atrás, tá gente? Hoje em dia é diferente. Eu acho. É diferente sim. Os líderes aqui oram, eles buscam a Deus. Olha só, eu estava na minha casa esse dia,
E antes de eu ir para o quarto de oração, me veio uma pessoa na minha mente. E Deus falou comigo que essa pessoa está orando por você. Eu nem ia falar isso hoje aqui não, falei por acaso, porque eu sei que tem gente que ora pela minha vida, que paga um preço por essa igreja, o povo que ora, pelo menos alguns eu sei que oram, mas de repente você quer desenvolver a sua habilidade de oração, você quer orar mais, então começa dando um pequeno passo, todo dia, desponte e passa, pisa no Jordão, e aí Deus vai fazer um milagre. Quando aquele povo pisou no Jordão, a Bíblia fala que as águas se amontoaram quilômetros de distância, em outra cidade na verdade, mas foi só quando eles pisaram, tocou o pé nas águas, Deus fez um milagre. Quando você dá um passo, Deus faz um milagre. Dá um passo, mas não deixa é hoje, chega na sua casa, você tira aqueles planos do computador e já faz. Passa. Comece dando pequenos passos, um de cada vez, que a cada passo Deus vai ampliar mais os seus horizontes. Antes de passar para o próximo, tem mais uma coisa. A gente precisa, além da oração, além da leitura da palavra, a gente precisa aprender a jejuar. Agora, você entendeu o jejum? Você não vai começar jejuando 3 dias direto. Você vai morrer desse jeito. Vai desidratar, vai desmaiar e vai dar trabalho para as pessoas. Comece a dar um pequeno passo. Jejua da meia-noite até o meio-dia. Fala jejum geral, só com água mesmo. Toda sexta-feira, jejum de meia-noite até meio-dia. Chega no mês seguinte, vou jejuar da meia-noite de quinta até às 18 horas. E assim você vai. Começa dando pequenos passos. Meu querido irmão, se você colocar um propósito diante de Deus, de começar a ler mais a Bíblia, um pouquinho que seja, de começar a orar todos os dias, de começar a jejuar mais vezes na semana, você vai ver o que vai acontecer na sua vida durante esse ano. Deus realmente pode fazer coisas maravilhosas na sua vida durante esse ano. E olha que eu falei do arroz com feijão da vida cristã. Orar, jejuar e ler a Bíblia. Você crê nisso daí? Fala um amém mais forte. Amém. É isso daí, meu querido irmão. A gente precisa voltar à simplicidade do Evangelho. É orar, ler a Bíblia e jejuar. Isso é o simples. É o que Jesus fazia. Um dia ele orou a noite inteira, aí foi conversar com os discípulos. Quando ele olhou, ele estava andando nas águas, desceu do monte da oração, estava andando sobre as águas. É Deus agindo na vida da pessoa, orando, jejuando e lendo a Bíblia. Terceira coisa que Deus falou com Moisés, apesar de Deus falar, eu sou contigo, ele disse, seja forte e seja corajoso. Em outras palavras, Deus estava falando para ele, olha só Josué, não desiste, seja corajoso, não se amedronte, não recua, não desista. Você começou, você deu um passo, agora não volta para trás, você avança, meu filho. Agora você deu um passo nesse Jordão, você atravessa o Jordão e conquista Jericó. Não seja um covarde de desistir. Então você tem os seus planos, você deu o primeiro passo, meu querido irmão, não recua, não olha para trás. O que passou, passou. Sabe, eu gosto de falar isso daí. A gente começa o ano, na primeira semana do ano, a gente começa, poxa, eu vou orar mais, vou ler mais a Bíblia, vou jejuar, vou tirar meus planos do papel, vou para a academia, vou estudar inglês, vou ler livro, vou abrir uma empresa. E aí você começa a primeira semana, segunda semana, terceira semana. E olha que não sou eu que estou falando. A estatística, já fizeram um estudo sobre isso daí. Fala que a terceira semana de janeiro é a semana que as pessoas mais desistem de seus planos. O cara que entrou para a academia, já não está mais indo. Começou a dieta dia 1º de janeiro, não tem mais dieta na terceira semana. Começou o inglês, começou a fazer um cursinho lá na internet, já foi para o espaço o curso e simplesmente
simplesmente desistem. E desistem de coisas boas para a vida delas. Simplesmente abrem mão. Agora não pode começar o namoro dia 1º e terminar no dia 21, né? Começou, vai, que vai. O povo nem começar, está começando aqui nessa igreja. O povo é devagar. Tá bom. Seja forte e corajoso. Não desista. Ai, Deus, fala Deus. Não desista. Não recue. E em quarto lugar, que agora eu já estou encerrando, né? Quando eu começo a falar besteira, eu já tenho que encerrar, né? Porque Deus diz o seguinte para ele: olha, não somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo tudo o que está escrito na lei que meu servo Moisés, aliás, fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. A lei era a palavra. Seja forte e corajoso para fazer tudo o que está escrito na palavra. Medita nesse livro dia e noite. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. São muitas recomendações. Quando Deus começa a falar da palavra de Deus, irmãos, presta atenção aqui. Quando Deus começa a falar da palavra de Deus, Deus dá muitas recomendações para ele. Olha, primeiro, seja forte e corajoso e não cesse de falar desse livro da lei. Não te desvie dele nem para a direita nem para a esquerda. Medita nele de dia e de noite. Para quê? Para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Quando Deus se refere à palavra dele, Deus dá muitas recomendações. Não desvie. Não deixe de falar, não deixe de ler, medita de dia e de noite, faz tudo que está escrito nesse livro. Por isso que no começo do culto eu falei, irmãos, vocês estão muito de Bíblia, precisa melhorar, tem que ler mais, porque aqui está o segredo. Você quer crescer, faz o que está escrito na palavra. Você quer prosperar? Faz o que está escrito na palavra. Você quer ter uma vida cristã verdadeira? Siga o que está escrito na palavra. Em outras palavras que Deus estava falando, na dúvida, Josué, se você tiver em dúvida, fique com o que está escrito na palavra. Se por acaso nessa caminhada aí você não souber para onde ir, fique com a palavra. Se por acaso você ouvir uma voz te dizendo para ir para um outro caminho, fique com a palavra. Fique com a palavra de Deus. Na dúvida, conheça mais a palavra de Deus. Faça o que está escrito, e assim você será bem sucedido por onde quer que você ande. Aonde Deus colocar você, aonde você colocar a sua mão, Deus vai fazer prosperar o seu caminho. Você crê nisso daí, meu querido irmão? Vamos ficar de pé, vamos orar. Mesmo que Deus tenha algo grandioso na sua vida, uma palavra maravilhosa, isso não nos isenta de fazer algumas coisas, porque apesar de Deus ser soberano, Deus não vai fazer todas as coisas. Ele pode fazer todas as coisas, mas não significa que Ele vai fazer todas as coisas. Aquilo que eu e você temos que fazer, meu querido irmão, nós temos que ir lá e fazer. É decisão nossa, é responsabilidade nossa. E olha, nós temos um Pai. Ele nos ajuda, Ele nos dá graça. Mas o passo, o pé no Jordão, sou eu e você que temos que dar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus da glória, Deus Todo-Poderoso, ó Deus, nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida e através da nossa vida, Jesus. Ó Deus, nós temos um ano inteiro pela frente. Coloca a mão no seu coração, meu querido irmão. Dedique esse ano ao Senhor. Fala, Deus, tudo que eu vou fazer esse ano vai ser para glorificar o Senhor. Fala com Deus, Deus, eu tenho um ano inteiro pela frente para mim te servir. Eu quero dedicar os meus dias ao Senhor. Deus de glória, que durante esse ano, Senhor Deus amado, a minha vida esteja escondida em Ti, Senhor.
Ó Deus, que tudo que eu fizer, ó Deus, seja para glorificar o teu santo, santo e poderoso nome. Ó Deus, que tudo que eu falar, Senhor Deus amado, que cada passo que eu der, ó Deus, durante esse ano de 2023 seja para te glorificar. Mas eu quero hoje me dispor, eu quero dar passos, mesmo que pequenos. Eu quero ser corajoso, Senhor Deus, eu quero ficar com a tua palavra, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias.